Fala galera, seja bem-vindo ao Pode Isso, doutor. Tô aqui com meu amigo Rodrigão. Fala aí, Gabriel, tudo bem? E aí, animado pro episódio de hoje? Muito animado. Hoje o convidado é mais do que especial. Muito top. É o cara que, pô, se não foi tudo que ensinou a gente, mas, assim, o que abriu as portas pra gente poder conhecer o mundo da medicina, né, Rodrigão? Se eu for comentar aqui, hoje o podcast vai durar mais de 2 horas. Então, eu quero apresentar a vocês o Dr. Vinícius Magno. E aí, doutor? Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Estou muito feliz aqui de participar com vocês desse momento, né? Eu sei que a gente tem muita história para contar. Muita coisa. E é isso aí, pessoal, que eles estão falando que eu abri as portas, que eu ensinei, não fiz nada disso. A gente só trocou e aprendemos aqui uns com os outros, né, nessa trajetória. E eu estou muito feliz de ver esses dois aqui juntos, né? São dois talentos e eu tenho certeza que a gente tem muito aqui para falar hoje aí sobre essa área que eu sou tão apaixonado. É isso. Doutor, conta um pouquinho da sua história pro pessoal te conhecer um pouquinho mais. Ih, vai demorar, né? Mas vou tentar ser breve aqui. Hoje eu tenho 41 anos, espero viver muito ainda. Mas eu comecei muito cedo na medicina, eu entrei na faculdade com 16 anos. Vim de uma família pobre, com poucos recursos, e que me ajudou a ter as oportunidades, né? Muitas das vezes abrindo mão das oportunidades deles para que eu pudesse estudar, né? Eu fiz a formação numa faculdade pública, né? Não teria como ser diferente, né? Eu estudei na Universidade Federal Fluminense, aonde desde cedo eu me apaixonei pela ortopedia. Meu trabalho de conclusão foi na área da ortopedia pediátrica. E foi um momento um divisor de águas na minha vida, né? Eu morava na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, então eu fui para Niterói, fui morar sozinho, com 16 anos, tendo que tomar conta de casa, me organizar. E eu vivia dentro do hospital, eu morava perto do Hospital Antônio Pedro, na época, que é o hospital universitário da UF. E aquela correria, né? Comendo no bandejão, acompanhando... Aquela dificuldade, né? A gente tá começando... Que molda, né? Na verdade, sim. Eu sou muito grato a isso, não tenho nada a reclamar. Depois da faculdade, eu comecei a trabalhar, porque eu precisava pagar as contas, muitas contas acumuladas, não só minhas, da família também, ajudar os meus avós, a minha mãe, o meu pai. E logo depois de cerca de 1 ano ali trabalhando, eu prestei prova para residência em ortopedia e traumatologia. Eu só fiz prova para um instituto, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, porque naquela época, né, até movido pela vaidade, né, eu só quero fazer se for no melhor. Eu não sei se hoje eu teria feito dessa forma, talvez tivesse feito escolhas para outras opções também. Tem muitas escolas boas aqui no Rio de Janeiro. E eu fui aprovado. E aí comecei a residência, que durou 3 anos, que é a duração padrão da residência. E lá dentro do INTO eu tive contato com a área da coluna vertebral, as cirurgias da coluna vertebral. E foi uma outra paixão nessa minha trajetória na área da saúde. E já desde cedo na residência eu acompanhava as cirurgias de coluna, são cirurgias mais extensas, né? Eu procurei com os meus colegas ficar mais com essa área, né? E acabo até, por conta disso, tendo mais contato com a coluna do que com as outras áreas de ortopedia. Então eu costumo dizer para meus pacientes que eu sou ortopedista, mas eu só atuo realmente na área da coluna por isso. E foi uma escolha que eu não me arrependo. Segui então a formação de coluna, que são mais 2 anos, que também fiz no INTO, e para mim não foi suficiente, eu quis um pouco mais. Então logo depois que eu terminei, eu fui também fazer um treinamento na Alemanha para complementar a minha formação em coluna. E quando eu voltei, eu permaneci como staff, como cirurgião daquele instituto que muito me ensinou e a quem eu devo muita gratidão. Mas eu também tinha uma paixão, que era a vida acadêmica. E o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia não é uma unidade acadêmica, ela é mais assistencial, ou seja, ela não trata da parte de treinamento focada na academia, né, na aula para graduação, apenas realmente para especialistas. Sim. E então eu comecei uma aproximação com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio.
e aonde eu tô até hoje. Eu comecei inicialmente como médico, depois como professor convidado, depois como professor assistente. Aí eu fiz a minha pós-graduação em stricto sensu, que é o mestrado, já seguindo, né, com o doutorado. Então eu fiz mais 6 anos de especialização, né? Eu fiz uma especialização na área de neurologia, com foco na dor, porque eu entendia que era uma área de intersecção entre a coluna e a ortopedia, e isso foi assim, fantástico para mim, hoje na minha prática clínica e assistencial e como professor, me ajuda bastante. E então, eu fui, depois desse tempo, prestei prova para um concurso, para um certame para professor de magistério superior, e aí entrei como adjunto, né, na cadeira de ortopedia, onde hoje eu sigo, né, coordenando a graduação e o internato em ortopedia e traumatologia. E é incrível ter esse contato com os alunos, né, aqueles que chegam lá ainda muito crus, né, com vontade de conhecer sobre a especialidade, né. A gente acaba tomando um cuidado nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com eles, para direcioná-los a serem generalistas, né, a tratarem de condições gerais e não se ultra especializarem antes da hora, né, porque isso acabaria favorecendo uma área em detrimento de outras, e a gente quer que os alunos formados, especialmente na Universidade Federal, né, não que as outras sejam menos importantes, mas a gente tem esse zelo como tradição, que eles saiam capazes de atender bem a população. Confesso que eu sou um professor muito polêmico, eu ainda bastante ortodoxo, cobro muito dos meus alunos, minhas provas são temidas, eles costumam brincar comigo sobre isso, não só em relação à prova, mas também ao cuidado com o horário, né, com o asseio, com a questão do contato com o paciente, que é aquela pessoa que chega ali fragilizada para a gente mesmo, né, num hospital universitário. A gente sabe que aquelas pessoas que estão ali, elas já enfrentaram filas enormes do nosso sistema de saúde pública. Então, o aluno, né, o que ainda não é médico, né, não é o residente, o aluno, o graduando, ele tem que começar a desenvolver esse cuidado desde cedo. É completamente diferente na residência. Mas a tua preocupação, e eu estou aqui entendendo, é que esse aluno ele vai cuidar da sociedade. Exato. Né? E aí essa tua preocupação já ali. Sim. Nós temos uma obrigação, né, como servidores públicos, e eu que fui usuário do sistema público de saúde, né, em todas as fases da minha formação, eu entendo que essa é uma obrigação nossa a título de devolução para a sociedade. Eu vejo muito colega falando... Dignidade, né? Exato. Eu acho que é o correto, né? Sim, eu ouvi a minha infância inteira dos meus avós que o certo é sempre o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, né? Inclusive, essa foi uma das razões de eu pedir a exoneração de um outro cargo público que eu tinha na prefeitura daqui do Rio de Janeiro, porque eu entendo que a partir do momento que a gente se compromete a acolher, né, a atender a população, a gente já sabe o salário que vai ganhar. Então, não é uma desculpa, eu ganho pouco, por isso aqui eu troco o plantão, por isso eu faço esquema com os meus colegas. Eu sempre tive uma repulsa muito grande para isso. E não é só, né, você vê que não é só uma preocupação na área acadêmica, eu também tenho esse cuidado e passo isso para os meus residentes, para os meus pós-graduandos na área da assistência, porque quando a gente está ali, tem uma pessoa que precisa da gente. Quem já precisou, né, Rodrigo? Você vai entender bem o que eu estou falando. O Rodrigo já foi meu paciente, gente. Ele vai contar essa história aqui com certeza. Com certeza. E ele foi operado por mim num serviço público, né? E você via lá a seriedade que a gente tinha, né? Do cuidado e como era o meu nível de exigência com os residentes para que eles entregassem aquilo, né? Só que quando a gente é até convidado pelo sistema a fazer o que não é certo, ou seja, você fica aqui, ganha um pouco mais para fazer um horário noturno que você não está fazendo, né, um adicional, né, desses que a gente vê acontecer aí. Então, isso me deixava bastante desconfortável. Eu preferi pedir exoneração e seguir somente na universidade como professor. Não me arrependo, né, porque a minha vida privada com os meus pacientes particulares me consome muito. Né? Então, eu prefiro doar o meu tempo para formar outros médicos, seja na universidade, seja na residência, seja na pós-graduação em cirurgia da coluna. Você não falou da parte do Vinícius, né? Doutor Vinícius, pesquisador. Sim. Ó, eu tô aqui, eu falei, ele não vai falar, né? Não, essa parte ainda. Tem. Pesquisador que eu acho importante também. Eu tenho algumas linhas de pesquisa, né?
algumas que foram movidas pela minha formação no doutorado, né, que envolvem a degeneração do disco, da coluna lombar, e a dor lombar, que é uma dor muito comum na nossa população, né? A gente vê vários casos aí, recentemente, inclusive, teve esse problema com o Wesley Safadão, né? E assim, é uma condição que afasta muito, né, o trabalhador, né, do seu vínculo empregatício, onera o sistema de seguridade social, ou seja, é um problema bastante relevante. Então eu estudei isso e tenho uma linha de pesquisa forte junto com a UFRJ, a Unirio e a UFRJ. Também tem um núcleo na Fiocruz vinculado a isso. E agora, mais recentemente, a gente tem outras linhas, mas eu vou usar esse tempo aqui para falar. Mais recentemente, a gente está fazendo um projeto, a gente está imbuído num projeto grande, com uma multinacional, com um braço de uma multinacional que é lotada aqui no Brasil, em São Paulo, que é a Criopraxis. Eles trabalham com materiais autólogos, ou seja, células, componentes do próprio corpo do paciente, para desenvolver produtos mais personalizados que podem interagir com o corpo, promovendo regeneração tecidual, promovendo melhora dessas condições degenerativas, que a gente hoje ainda fica muito limitado no tratamento, né? E a gente acaba tendo que indicar cirurgia para pacientes que muitas das vezes poderiam se beneficiar sem uma operação. Então, assim, esse grupo de pesquisa que eu faço parte hoje, eu coordeno, né, o braço aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem 5 doutores, né, professores universitários também vinculados comigo, né, um biólogo, 2 farmacêuticos, uma estatística, né, para a gente poder aqui dar força a esse projeto que eu acho que realmente vai mudar muito. Né? E tem muita coisa para falar, né? Alguns capítulos de livro traduzido, né? Muitos trabalhos publicados, enfim, a área da pesquisa é uma área que também me encanta muito. Eu tô aqui pensando assim, mas que momento, né? Ele joga bola, que ele fala alguma coisa. Joga a bola, não joga. Dá uma corridinha. Dá uma corridinha, porque o cara Academia. malha. Como é que ainda arruma tempo pra malhar? Porque ele malha, né? Sim. Olhando assim já pelo físico, né? Enfim, se cuidar, enfim. Ainda tem que o doutor, ele cuida, né? Das pessoas. Tem que estar né? bem para cuidar do outro. Mas ele também tem que se cuidar. E aí, esse momento, vamos tirar aqui uns passos aqui, eu vou falar, e essa parte para cuidar da tua saúde. Legal, né? legal. Que é importante. Eu tenho uma história familiar bem preocupante, né, no tocante à saúde cardiovascular especificamente. Então eu fui bem gordinho na época da minha residência, tem várias fotos aí nos meus perfis sociais, a galera fica até brincando, quem é essa pessoa? Né, porque eu emagreci bastante de uns 3 anos para cá. Eu lembro quando a minha filha nasceu, tem uma foto com ela bem pequenininha, parecia uma bola de futebol meu rosto, mas eu acordei para isso. Eu acordei e eu coloquei uma prioridade na minha vida, né? O pessoal da área de investimento fala muito isso, mas a regra e eu falo isso para os meus pacientes, a gente primeiro tem que se pagar para depois pagar ao outro. Então, assim, eu primeiro, antes de começar o meu dia, eu faço a minha atividade física, eu dedico ali minimamente uma hora, para eu poder estar em contato com essa higiene mental, não é só física, né? Porque aquilo ali é um momento também de liberar endorfinas, de desanuviar a mente, de não pensar na rotina, né? E aí, dentro da minha rotina diária, essa atividade, ela precede ali o meu momento de meditação, onde eu tenho contato com a minha espiritualidade, com a minha religião. E aí, depois disso, sim, eu começo o meu atendimento, o meu contato, porque eu me sinto preparado para acolher de forma plena, integral, aqueles que buscam ali os meus cuidados. Doutor Vinícius, a gente sabe que esse case de médico empresário é muito forte em você. Eu queria que você falasse um pouquinho do Instituto Carioca, que, cara, é indiscutível, todo mundo percebe que é um sucesso tremendo. E eu queria que você contasse um pouquinho de como vê essa ideia, o projeto, do que ele é hoje. Bem bacana essa pergunta. Tá no meu ideário, assim, na minha memória, digamos assim. É um projeto que, quando eu comecei a idealizar, muitos falaram, né? Você tá louco, uma coisa dessa magnitude, né? E eu ali, movido por um romantismo que eu não consigo explicar, né, no mundo material, com palavras, assim, no mundo físico, de onde veio, mas eu sempre tive essa noção e essa intenção, noção da importância e intenção de criar um ambiente onde eu pudesse congregar, né, no mesmo lugar físico, no mesmo espaço,
diferentes profissionais que trabalhassem para um mesmo propósito e bem e satisfeitos e bem engajados, né? E quando eu falo assim, né, porque muitas das vezes a gente como médico, né, especialmente aqui no Ocidente, a gente pratica na maioria das vezes aquela medicina alopática. A gente precisa do remédio, a gente precisa ter uma alteração no exame para dizer que há ali uma doença. Sim. Mas a gente muitas das vezes, pela correria do dia a dia, acaba esquecendo que aquela pessoa tem sentimentos, que ela tem vínculos com outras pessoas, de amor, de carinho, tem sofrimentos, angústias que acabam sendo secundarizadas quando, na verdade, não deveriam ser, né? Então, muitas das vezes, pacientes com dores crônicas que me procuram, eles têm quadros de depressão ali escondidos, né? Eles têm quadros de ansiedade que acabam pela correria do dia a dia sendo mascarados, né? A gente tem questões, né? Às vezes pacientes com 50 anos que têm uma condição limitante, né? Uma hérnia de disco, por exemplo, uma estenose, né, que é aquele estreitamento do canal por onde passam os nervos. Essa pessoa, ela tem dificuldade de andar, ela tem dificuldade de permanecer muito tempo naquela mesma posição durante o trabalho, e ela tem medo de se afastar, ou ela se afasta do trabalho sabendo que vai ter dificuldade de voltar, ou com medo de ser demitido. Então, ter um assistente social para ajudar nesse processo, ter um psicólogo para entender mais profundamente esse paciente, ter uma equipe clínica, né? Às vezes, equipe multidisciplinar é importantíssimo. Importantíssimo, né? Importantíssimo. E o SUS, né, ele já tinha esse ideal desde que ele passou a integrar a nossa Constituição, né? Ele passou a fazer parte da lei que rege o nosso Estado, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é uma verdade, não é uma coisa que a gente tem bem difundida aqui no Brasil. Então, eu tentei fazer, né, e acredito estar conseguindo, eu agradeço o seu elogio, né, porque lá a gente realmente buscou essa integração, e você vê, né, embora haja aí, né, na área da cirurgia da coluna uma briga velada, que eu nem gosto de falar assim, entre neurocirurgiões e ortopedistas, né, o próprio instituto ele tem um nome, né, Instituto Carioca de Coluna e Neurocirurgia. Eu acho que esses dois especialistas, né, de acordo com a Academia Médica Brasileira, né, a cirurgia de coluna não é uma especialidade. As especialidades são ortopedia e neurocirurgia. Eu acredito que ambos os profissionais dessas especialidades têm que andar de mãos dadas enquanto acolhendo um paciente que sofre com problemas na coluna. E é isso que a gente valoriza, que a gente prioriza no Instituto. Não embora tenha sido sonhado por mim, ele foi vivido por todos os membros que estão lá hoje dedicando o seu tempo para esse ideal, né? E eu tenho notado que os pacientes têm até estranhado, né? Uma coisa diferente. Olha, como é que um lugar desse que tem aqui uma área para eu me acalmar, tem uma área para eu interagir aqui com a natureza, para eu conversar com outros profissionais antes de ser acolhido pela equipe de saúde. Como é que eu antes vou ser visto num pré-atendimento por uma enfermeira, por um psicólogo, antes de passar pelo médico? Então, eles estranham quando a gente liga depois para saber como é que foi a consulta, como é que está sendo o uso dos medicamentos. Enfim, isso tudo é realmente novo, mas, infelizmente, o que eu vou dizer aqui não deveria ser, né? O que a gente faz lá é entregar o que nós gostaríamos de estar recebendo. Um outro ponto legal do Instituto Carioca de Coluna é a parceria com a Ortogin. A Ortogin é um grupo de educadores físicos, fisioterapeutas e profissionais que são especializados no acolhimento do paciente com dor crônica, incluindo médicos, acupunturistas, né, terapeutas ocupacionais. E a Ortogin, ela vem muito para aproximar a questão do exercício, que foi o que você me perguntou há pouco aqui, né? Do paciente que está ali em sofrimento com dor crônica, né, oriunda da coluna vertebral. Então, essa pessoa, ao contrário do que muita gente pensa, ela precisa praticar atividade física. Sim. Né? A atividade física, ela é uma arma, ela é um tratamento para essas doenças crônicas da coluna. E muitas das vezes a gente indica ao paciente esse tipo de abordagem, e o profissional das academias ele não tem esse treinamento. Então, lá no Ortogin, em parceria com o Instituto Carioca de Coluna, a gente desenvolveu protocolos
que em breve vão estar sendo disponibilizados para esses profissionais a título de treinamento, de formação, para que eles possam, nos seus estados, nas suas academias, nos seus municípios, né? A gente não quer ficar aqui vinculado ao município do Rio, desenvolver esse projeto. Porque realmente eu acredito que isso vai fazer toda a diferença. O envelhecimento hoje saudável que todo mundo busca, né? E aí lá no Instituto, né, eu sei, e inclusive, eu queria que você falasse a questão da, né, ter uma geriatra. Tem. Ajudar nesse... Temos sim. Nós temos, dentro da área do envelhecimento saudável, nós temos lá o serviço de geriatria, né? E o que foi legal é que a doutora Thaís, que é a geriatra, ela também é reumatologista, então isso acaba trazendo mais um comemorativo importante para o acolhimento desse paciente com queixas musculoesqueléticas. Aí eu vou estender para as outras articulações, além da coluna vertebral. Sim. Né? E isso dá um olhar diferente, né? Isso acaba somando com a visão do cirurgião, tá? E eu costumo brincar, gente, a gente fala assim, do cirurgião, o paciente chega comigo até, para mim, até com certo receio, mas o cirurgião, ele só opera, né, a cada 20 pacientes, pelo menos deveria ser assim, porque a indicação de cirurgia é uma exceção. E para ser uma exceção, nós precisamos desses profissionais satélites acompanhando esse paciente. Então, a geriatria lá é um carro fortíssimo que a gente tem, é um braço muito importante junto com a reumatologia. E agora, né, que está bastante na moda, a gente tem uma profissional voltada para ortopedia regenerativa, que envolve, né, o uso dessas células, dessas substâncias obtidas do corpo do próprio paciente para estimular a regeneração tecidual. Então, isso é bem novo, né? A gente sabe que é uma área que ainda está em pesquisa, que está em evolução, mas já existem alguns protocolos para serem utilizados no sistema musculoesquelético. Então, isso pode ser também aí um ponto forte, um ponto importante do Instituto, né? Então, assim, toda essa agregação é focada, né, 100% em trazer o melhor para o nosso paciente. Em um só lugar. Num só lugar. Num só lugar. Você tem todo esse... E foi tudo pensado, né? Sim. Melhor para o paciente, né? Para ele ter ali não só o acolhimento, mas todo o acompanhamento da vida dele. Sim. Para evitar a cirurgia, porque a verdade é essa. Sim. Esse é o principal objetivo. Esse é o principal objetivo, né? Não operar. Sim. É ter todo o acompanhamento e ali no Instituto, junto com essa equipe multidisciplinar da Ortogin, consegue fazer isso, é verdade. Existem dentro da coluna diferentes grupos de doenças, de patologias, né? O correto mesmo é a palavra doença, né? Que são aquelas degenerativas que vêm com o envelhecimento, né? E aí o pessoal foca muito na hérnia de disco, né? Porque é o que vem escrito no laudo, é o que tem todo um folclore, né, envolvido no tema, no termo, que assusta. Mas poucos sabem que a hérnia de disco, ela é um ponto nessa timeline, nessa história natural da doença, né? O disco começa a degenerar ali por volta de 30 anos. Né? E se a pessoa não se cuida, não tem uma musculatura bem treinada, se ela está acima do peso, se ela é tabagista, se ela tem um diabetes descontrolado, ela está num grupo de risco, ela está num grupo de maior vulnerabilidade para que esse disco ele evolua de uma forma mais rápida para a degeneração. Isso está dentro da tua pesquisa, né? Isso é o objeto principal da minha pesquisa. Né? E assim... a grande questão é que a gente, quando se atenta para esses fatos, já é tarde demais, porque o disco ele saiu da degeneração do nível celular para alterações da arquitetura do tecido, de como essas células se alinham ali para manter a estabilidade, e uma vez que essa arquitetura do tecido é perdida, gera-se uma instabilidade, que pode vir ou não associada a uma hérnia. Né? Então, muitos pacientes leem um laudo da ressonância e dizem, meu Deus, eu tô com uma hérnia, eu vou precisar operar. Não, é mentira. Na maioria das vezes, a hérnia pode ser tratada de forma conservadora, com medidas para estabilizar aquele segmento onde ela ocorreu e diminuir a velocidade da sua progressão. Agora, para isso eu preciso que o fisioterapeuta entenda a evolução da doença, que o educador físico saiba adotar um protocolo, né, direcionado para aquele paciente, que toda a equipe, de forma integrada, ela consiga projetar, né, um plano terapêutico, uma entrega personalizada. E isso a gente, infelizmente, não tem. Não tem porque o SUS tem os problemas que tem, não tem porque
os planos de saúde, as seguradoras não reembolsam esses profissionais de forma adequada. Um ou outro tem ali um programa que procura unir, desenvolver saúde da coluna, mas ainda são programas muito incipientes, muito, digamos, mal estruturados. Tá? Não criticando no sentido negativo, mas muito para motivá-los a continuar fazendo isso, porque realmente é o caminho para essas doenças. Com certeza. Eu falei desse grupo de doença, né? Falei da deformidade. Tem aqueles pacientes que vêm quando tem ali complicações de outras áreas, como tumores, por exemplo. Na coluna, a maior parte dos tumores são metástases, né? Então, em algumas situações, a gente também atende esse paciente, né? Em algumas situações, a gente atende pacientes que foram vítimas de trauma, que têm fraturas, e a gente precisa intervir, talvez até de uma forma mais urgente do que para as doenças degenerativas. A gente acaba tendo uma janela menor, mais estreita, para poder esperar, para ver como esse paciente vai responder ao tratamento conservador. Então, basicamente, dentro desses 4 grupos que eu falei para vocês, eu tenho perfis de pacientes, perfis de famílias que precisam ser acolhidas de forma diferente. Você imagina, Gabriel, você tem um parente que recebeu um diagnóstico de câncer, como é que você fica? Não, o mundo cai total. Você imagina, Rodrigo, sua filha chegou para você, né? Eu sei que você tem 2 garotos, né? Mas eu vou falar filha porque esse problema que eu vou citar aqui, ele é mais comum em meninas. Chega para você com uma escoliose. O seu chão abre, o teto cai na sua cabeça. Então, eu não posso só olhar a criança. A minha equipe tem que estar preparada para acolher os pais. A família também. Eu costumo falar isso. Você já me acompanhou, Sim, né, durante durante um período longo da minha carreira. Você viu como, mesmo no SUS, eu tenho essa preocupação. Você entende o que eu estou falando? Porque você me acompanhou no SUS em várias cirurgias. Não sei se você vai lembrar o caso de uma escoliose. Caroline. Isso, uma paciente que a gente operou. Você lembra mais ou menos quantos graus ela tinha? Nossa, 115. Escoliose enorme. Enorme. Né? Só para o pessoal que está nos ouvindo aqui entender, a escoliose, ela já passa a ser cirúrgica a partir de 40 a 50 graus. A partir de 80 já são cirurgias ultra complexas, muito demandantes para o cirurgião, e a gente dificilmente consegue correções plenas. Né? Essa menina, ela tinha mais de 100 graus. Eu não me lembro exatamente. Caramba. A coluna ficava com um S, né? Muito mais do que ela já era um ponto de interrogação. Caraca! Né? E assim, a gente conseguiu praticamente zerar a curva dessa menina, porque fiz uma técnica mais rebuscada, mais demandante. Né? Eu e a minha equipe, eu não trabalho sozinho, né? E a gente fez vertebrectomia de 3 corpos vertebrais, com ressecção de algumas costelas, ela ficou linda. Né? E eu estou falando isso aqui porque pra você ver como isso é complexo, né? Ela foi operada no Hospital do SUS. A gente conseguiu doações para fazer a cirurgia dela, porque o hospital não tinha estrutura. A gente conversou com todos os médicos da equipe. Né? O desafio era grande, não só cirúrgico, mas tudo que envolvia de equipes, profissionais. Exato. Para você ter uma ideia, Gabriel, a menina chegava para consulta no ambulatório, né? No consultório, ela ficava atrás da mãe o tempo todo. O tempo todo. Com vergonha. E aí, logo depois, né, da cirurgia, nas primeiras consultas de pós-operatório, a menina já cortou o cabelo, porque ela tinha um cabelo comprido para cobrir aquela corcova que fica nas costas, né? Ela cortou o cabelo, maquiada, interagindo, né? Você imagina para uma adolescente. Outra menina. Né? E assim, é engraçado que a gente perdeu o contato depois que eu saí desse local, do SUS, né? E anos depois, eu operando em um hospital, fui surpreendido sabendo, né, que ela estava dando à luz a uma criança numa outra sala. Que legal. E aí eu falei, gente, não pode ter 2 meninas com o mesmo nome. Aí eu fui ver, era ela, a mãe super agradecida, né, a avó da criança, a paciente, né, que estava ali dando à luz a uma outra menininha também. Vida. E foi bem bacana, porque você vê como a gente consegue devolver, né, a rotina natural, né, para uma criança, para um adolescente, porque com certeza os pais ficam na dúvida, não, e agora operou, vai poder ter filho, vai poder fazer parto normal, tem que ser cesariana, são muitas dúvidas que envolvem uma condição que vai acompanhar o paciente a vida toda. Então, a equipe multidisciplinar, ela é muito importante para isso. Muito importante para isso. Então, esse foi um caso, né? De tantos. Mas eu queria fazer essa pergunta, né? Porque eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo e que vão... que tem essa dúvida, né?
A incidência é maior em menina ou menino, ou é tudo igual? No geral, se nós fôssemos colocar numa mesma cesta todas as escolioses existentes, que existem vários tipos de escoliose. Aqui, você provavelmente está se referindo que a mais comum é a escoliose idiopática. Por que é idiopática? Porque a medicina ainda não tem uma explicação para aquela formação anômala, aquela deformidade da coluna. Sim. Então, tudo que a gente não sabe o nome em medicina, a gente chama de idiopático. Então, na escoliose idiopática, de acordo com a faixa etária, a gente pode ter uma prevalência maior em meninos, que é a minoria, que são aquelas escolioses que acontecem antes de 2 anos de idade, que nós chamamos de escoliose infantil. Tá? Existe um outro tipo de escoliose que, de acordo com a faixa etária, se está mais perto de 2 anos ou se está mais perto de 10 anos, a gente vai chamar de escoliose juvenil, de 2 a 10 anos, mas se tiver mais para perto de 2 anos, tende a ter mais em menino. Mais para perto de 10 anos, tende a ter mais em menino. E o terceiro grupo etário para a escoliose idiopática é a escoliose idiopática do adolescente, que é aquela que é percebida depois de 10 anos de idade. Essa escoliose, ela é muito mais frequente em meninas, coisa de 8 para 2, 9 para 1. Né, 80%, 90% mais comum em meninas, tá? Sim. Por isso a gente vê muito mais meninas ali na fase da adolescência operando. Caramba. A mãe, né, e os pais precisam ter uma atenção. Tem um momento que vê que é perceptível alguma coisa, né, alteração ali na coluna, né? Algumas coisas você consegue ver e tudo, faz o exame e ela diz que tem uma pequena escoliose. A menina está ali, vou falar da menina, tá? Nesse caso, com 10, 11 anos, alguma coisa. Tem um momento, vou deixar você falar, tem um momento que isso vira e aí entra no caso que é cirúrgico e já não tem como corrigir. Tem. Isso é muito importante, essa pergunta eu acho que talvez seja mais importante para a gente deixar de legado aqui para quem vai ver a gente. Existem alguns pontos nessa temática que você abordou que eu preciso falar para vocês. Primeiro é o seguinte, por que os pais sofrem muito, né, quando o diagnóstico acontece? Porque eles se sentem culpados de não terem visto a deformidade acontecer. Então, um dos trabalhos que eu faço é, olha, calma, não é culpa sua, a doença é assim. E mesmo nós aqui no Brasil, né, cidadãos de um país tropical, né, você não tem o hábito da menina andar sem blusa. Sim. O menino sim, mas a menina não. Então, é difícil você ver logo. Por isso que quem muitas das vezes diagnostica é a mãe. Porque a menina não vai tirar roupa na adolescência na frente do pai. Né? Já começa ali aquele pudor, né? E também e nem é bom. Né? É legal ela já, a partir de 3 anos, 4 anos, já evitar mesmo. Né? Já começar a desenvolver isso. Mas a menina o sexo feminino é o grupo que tem maior prevalência da doença. E por isso ela não consegue ser vista muitas das vezes em estágios iniciais. Pasmem, né? Eu tenho um número enorme, eu acompanho várias crianças com escoliose hoje. Eu tenho mais de 4.000 cirurgias feitas, de escoliose cerca de 300, até um pouquinho mais talvez. Né? E eu acompanho muitos pacientes que não precisaram operar. E nessa faixa etária, né, ali antes dos 10 anos, né, a criança pode ter, a menina pode ter uma deformidade já, mas com a roupa a gente não consegue ver. A grande virada, esse ponto de inflexão ali na história da doença, que merece ser destacado, é o momento em que a coluna passa por um estirão, onde a velocidade de crescimento da vértebra, ela aumenta. Você imagina, a vértebra já tinha ali, né, uma predisponibilidade, uma inclinação para ir por uma direção. Quando ela cresce muito e ela está inclinada, ela aumenta a deformidade e aí os pais conseguem ver. E que momento é esse na menina? É o momento da puberdade. Que existem várias formas de a gente ver, né? E aí a gente tem como calcular isso pela imagem, né? Através da radiografia da mão e do punho. A gente pode ver através do comportamento dos hormônios sexuais, né, da menina. Mas uma dica prática, né, para você que tem filha, né? E é que você olhe o seguinte: 2 anos antes da menstruação e 2 anos depois da menstruação, esse período compreendido ali de 4 anos,
é o período mais crítico para uma escoliose, ela mostrar as garras. Ah, doutor, mas como é que eu vou saber 2 anos antes de menstruar? Se tiver irmã, você pode olhar pela evolução da irmã. Normalmente as meninas de um mesmo ambiente, elas tendem a menstruar no mesmo período, né? Essa é uma dica. A outra coisa é você olhar ali se a sua filha está desenvolvendo um broto mamário, se os pelos da axila, da região pubiana, eles estão engrossando. Isso já é um indício de que a sua filha está prestes a menstruar. Então, assim, se você tem uma história na família de escoliose, né, faz um check-up, né, procura um especialista para fazer uma radiografia de controle. Muitas das vezes, pessoal, o teste de Adams, que é aquele teste que a gente vê, né, em propagandas, em campanhas, né, de prevenção da escoliose, ele ajuda a identificar a escoliose que já está estruturando. Então, quando ele acontece, né, a coluna já tem a rotação da vértebra e aí a gente já tem uma escoliose que, em algumas situações, pode não responder, por exemplo, ao colete. Entendi. Né? Então, esse teste de Adams, a pessoa pode fazer por si só ou só o médico pode executar? O ideal é que, não, os pais podem, os professores na escola podem. A gente tinha uma campanha na Sociedade de Ortopedia, né? Eu já fiz também uma campanha na Ação Global, né, ensinando. O teste de Adams é um teste simples, onde a criança, juntando os pés e as mãos à frente do corpo, inclina o tronco para frente, abaixando a cabeça, e aí o profissional de saúde, ou o pai, ou o professor, ele se posiciona atrás, olhando se na área ali das escápulas, que são, né, aqui, esse osso, né, o pessoal chamava de pá antigamente, ou omoplata, né, os mais antigos falam muito, a minha avó ainda fala isso, né, aí você vai notar ali, logo abaixo desse osso, uma elevação do gradil costal das costelas, que a gente chama de giba. Então, quando a gente tem uma giba, e mais comumente a gente vai ver isso na coluna torácica, né, nessa região do tórax, a gente já sabe que tem uma escoliose, que tem rotação da vértebra e que essa rotação já está provavelmente estruturada. Tem alguma dica que você pode dar assim para os pais? Fala assim, que muitas vezes passa desapercebido, não tem esse olhar óbvio, né? Não tem um olhar clínico, a gente que trabalha, que vê isso todo dia, né? E que fala assim, que a menina ela pode usar de algum artifício para esconder isso dos pais, para não mostrar por vergonha e não falar, porque não conversa. Tem alguma coisa que a gente pode procurar? Eu tenho alguns casos assim, não é comum, viu? Por incrível que pareça, hoje, graças às mídias sociais, a gente vê muito com olhos bem de preocupação o Google, né? Mas nesse caso, né, a gente também tem cases legais para contar, né? As meninas buscam o tratamento hoje mais precocemente. Hoje, né, havia um medo muito grande do colete, aquele colete que vai até o pescoço, né? Que é o colete de Milwaukee, né? Esse colete ainda é o mais usado para escoliose idiopática, tá? Mas ele gerava muito temor nas meninas. Então, o medo não era, por incrível que pareça, a cirurgia. Se eu colocar assim, 10 meninas com escoliose, o medo da cirurgia é muito mais dos pais. Né? Isso também está mudando, graças ao avanço das técnicas, a segurança que a gente tem no ato operatório. Mas o medo da criança é o colete. Então, hoje existem coletes tridimensionais feitos de forma personalizada para cada deformidade, que muitas das vezes a gente consegue dar um equilíbrio da curva usando o colete por baixo da roupa. Então, se a menina tem ainda o medo, né, e aí você tem que conversar com a sua filha, você tem que entender o adolescente, né, para você, através dessa interpretação, dessa conexão que você precisa gerar com seu filho, você vai ver, olha, o problema aqui não está sendo esse, o problema é que está com medo e está frustrada. Então está usando uma roupa mais larga. Isso que eu ia perguntar. Está usando o cabelo longo, né? Mas isso caiu muito, Rodrigo, nos últimos anos. Legal. Caiu muito graças aí ao advento da internet, né? A essas técnicas de ortetização mais avançadas, tá? E é interessante também a gente falar aqui na questão do colete, já que eu acabei entrando nesse ponto do tratamento, que nem sempre o colete vai ser indicado e nem sempre o colete vai ser a melhor opção para a criança com escoliose. Sim.
né? Essa é uma avaliação do especialista, gente. Então, assim, o fisioterapeuta pode falar, ele contribui muito no acompanhamento dessas crianças, mas tem que haver ali, né, uma análise de todas essas variáveis, do tamanho da curva, né, de como está o equilíbrio dos ombros, da cintura, da idade óssea, do período que se encontra dentro daqueles 4 anos que eu falei de maior crescimento da coluna. Então, assim, se a gente tem isso, né, bem analisado, a indicação vai ser bem feita. Outra coisa que os pais me perguntam é se o colete ele diminui a curva. O colete não é feito para isso. O colete ele tem que ser usado para curvas entre 20 e 40 graus, tá? Para aquela criança que está no período de crescimento da curva, tá? Então, se ela está naquela época ali, né, 2 anos antes, 2 anos após a menstruação, a menarca, que é a primeira menstruação, a gente usa o colete se a curva tiver entre 20 e 40 graus. Alguns pacientes, né, muitos autores ainda sugerem que você use ali até 45, 50 graus, para ganhar mais tempo, né? Então, mas são indicações mais relativas. No geral, para ficar aqui, né, de 20 a 40 graus no período de crescimento. E o que ele faz? Aquela vértebra que já estava inclinada, quando ela começar a querer crescer em direção à curva, ele se vira um pouco toma mais. o rumo dele. Tá? E assim como o colete, né, é importante, eu falo isso, os pais eles se contorcem na cadeira. Né? A gente precisa manter o treinamento muscular e o alongamento dessas crianças em dia. E aí já fui muito questionado e aprendi argumentos para poder passar para as famílias e para os colegas médicos também, né? E aí argumentos mais técnicos, embasados na literatura, mostrando que a musculação para esse perfil de paciente é muito útil. E não como se pensava 10, 15 anos atrás que a musculação seria ruim. Óbvio, é um treino individualizado, personalizado para aquela patologia, para aquela doença, para aquele perfil de paciente. Mas é o que pode mudar a evolução, o colete e a atividade física. O mito do RPG, né? O RPG também é muito importante. Ele não deixou de ser importante. Sim. Mas ele vai muito trabalhar o alongamento desses grupos musculares e a melhora do paciente na sua ergonomia do cotidiano, na escola, em casa, né? E, sobretudo, né, vai ensinar, né, algumas formas de lidar com o colete que vão potencializar a ação do colete. Então é importante também que o fisioterapeuta que vai acompanhar, que vai fazer o RPG dessa criança, ele tenha esse treinamento. Hoje existem alguns grupos voltados para o acompanhamento da escoliose idiopática que têm mostrado resultados muito bons. Muito bons. Né? Nem sempre eles conseguem evitar o tratamento cirúrgico quando ele é indicado, mas eles nos ajudam bastante. Tá? Tem muita coisa envolvida, né? Tudo que a gente tá falando aí. Olha a importância do médico, da equipe, da recepção ao médico, né? Quando chega no instituto, né? Na clínica, enfim, para acompanhar essa autoestima, né? Da jovem, do adolescente, né? Menino ou menina. Onde eles sofrem bullying na escola, a gente vê isso direto. A gente vê, e a gente tem enfrentado isso e a questão do bullying, e isso é uma das coisas, né? Que eles falam, tem códigos hoje que eles mandam ali hoje pelos meios que tem no Instagram, enfim, tudo, e que leva até muitas vezes eles cometerem suicídios e que se falam porque a vergonha que ele tem e a importância do profissional médico, ele tem que cuidar tanto do adolescente quanto dos pais para blindar esses jovens, né? Você tem algo para falar desse tipo, dessa... Sim. A criança com escoliose, na fase da adolescência, ela vai sofrer realmente diferentes processos ali de bullying, né, que vão passar tanto pelo, muitas das vezes, despreparo, né, e aí eu vou dizer da escola, porque a grande maioria, né, desses casos ocorre dentro do ambiente escolar, tá? Vai também ganhar força na desconexão que os pais acabam tendo, né, com seus filhos, que infelizmente é uma coisa ainda epidêmica,
embora a gente tenha visto aí, né, muitos canais veiculando a importância de restabelecer essa conexão, né? A gente tem aí o filme que está bastante na moda aí, que fala sobre a adolescência, fala desses códigos que você falou, né? E assim, na escoliose, existe realmente um problema, né? E a forma de a gente mitigar isso, a gente diluir essa questão em todas essas esferas é falar sobre ele. Então, eu vejo ainda um despreparo muito grande, né, dos meus alunos, por exemplo, para entrar no que é sagrado para outra pessoa, no que importa, o que conecta aquela pessoa com a vida. Sim. E, gente, nada disso vem sem tempo. Não consigo criar um vínculo com ninguém numa consulta de 15 minutos, por exemplo. O pai, a mãe, tem que ter tempo com os seus filhos para conversar, para exercitar a escuta ativa, para desenvolver empatia verdadeira, para mostrar não aquele sentimento protocolar, vem aqui, toma a bênção do seu pai, mas uma conexão genuína. A nossa sociedade está muito pobre nisso hoje. Eu vejo, falando da ótica de professor, né? Vocês têm com certeza inúmeras experiências para ilustrarem o que eu estou falando aqui. Todo mundo escuta casos, né? Mas eu vejo o meu aluno, ele não sabe conectar, fazer uma conexão emocional genuína com o paciente. Sem desenvolver um outro problema da empatia excessiva, que é a empatia tóxica. Ele tem que manter ali, né, aquele esteio de um ambiente seguro, de uma conexão que visa, né, não só acolher por acolher, mas acolher para tratar. E a gente não trata só o osso. A gente não coloca só o colete, vai embora, acabou. A gente trata o sentimento, a gente trata a família, a gente trata, né, as conexões sociais que aquela pessoa tem. O que ela tem? Eu pergunto para os meus residentes, o que ele gosta de fazer? Qual esporte que ele pratica? Ele trabalha em quê? Não criou nenhuma conexão. Aí você não consegue, porque quando a gente não direciona o nosso plano de tratamento para a expectativa da pessoa, a gente não exercita esse alinhamento terapêutico, o final da linha vai ser a frustração. E você imagina uma criança frustrada, né, com aquele tratamento, a família frustrada, né, com aquele evento que envolve risco, que envolve preocupação, que envolve folclore. A confiança nisso. Sim. Exato. A confiança. Né? E a confiança é um cristal que demora anos para ser polido. E pode ser quebrado assim. Sim. E a gente vê que muitos pacientes chegam às vezes no consultório despejando muita coisa no senhor. O que você faz para poder manter a sua saúde mental em dia? Legal. Tem muitas técnicas para isso, né? Nem sempre eu consigo. Né? Eu às vezes chego em casa realmente mexido, né? Eu já tô, eu não posso nem ficar falando, daqui a pouco eu vou chorar, porque todo dia tem uma história diferente. Você opera de bebê até o cara muito idoso. Gente, vocês veem de tudo. Eu tenho um caso recente agora, né? A paciente chegou até mim, né, de outro município longe aqui do Rio, né? Acho até que de outro estado, se não me engano, Juiz de Fora. Ela, com uma doença grave, uma compressão da medula, já com sequelas, né? Paciente sem convênio, né? Nós acolhemos, eu fiz lá toda a minha anamnese, meu protocolo, que eu entrego para todos os pacientes, né? E eu acho que a primeira dica que eu dou, né, para mim mesmo, eu repito esse mantra: eu tenho que estar tratando ali um parente meu, ou a mim mesmo. O que eu entregaria para mim mesmo, eu tenho que estar entregando ali. E aí, para você ter uma ideia, essa paciente sem convênio, já amargurada, já por vários problemas, sofrendo na fila do SUS, ela vendeu um imóvel que ela tinha e voltou no consultório alguns meses depois com dinheiro para fazer lá o tratamento. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus, a gente vai precisar ver de outra forma. Eu fiquei machucado com isso, porque eu queria entregar mais,
né? Mas são procedimentos caros, né? E isso foi assim, uma pessoa simples que chegou ao ponto de tomar uma decisão dessa envergadura porque pura e simplesmente ela não encontrou ali o que ela havia encontrado até então em outros profissionais. Caramba. Eu falo para minha equipe, né, que se fizermos o básico bem feito, vamos atingir a excelência, porque o básico está muito esquecido da relação de humanidade, de acolhimento, né? Então, para mim, Gabriel, eu primeiramente eu introjeto esse conceito. E, num segundo momento, eu tento eu preciso validar a queixa do paciente. Eu deixo ele se abrir, né? Eu exercito essa escuta ativa, né? E gero, a partir dali, busco elementos de conexão para que ele se sinta realmente acolhido em casa, num ambiente seguro. E veja bem, é um erro que os profissionais de saúde cometem. Você tem muito mais chances de gerar essa conexão quando você se comunica de forma genuína. E se comunicar de forma genuína, autêntica, é você ser humano. Poxa, olha, eu errei. Olha, desculpa, eu não tenho certeza aqui, mas eu vou trazer essa informação para você. Muitos colegas se posicionam num pedestal de intocáveis, né? Gente, somos todos humanos, evoluindo nessa vida aqui. Sim. Passando por um processo, temos dores ocultas, interpretamos diversos personagens de acordo com o lugar que estamos. Quem não? Sim. Então, essa relação com o paciente, ela precisa, quando não é inerente da pessoa, quando não é inata, ela precisa ser treinada. O profissional que se propõe a tratar a dor do outro, seja ela física ou emocional, ele precisa entender essa relação. Sim. Senão continuaremos na superficialidade, tratando problemas com raízes muito profundas, né? Então, assim, quando eu tô mal, né? Quando eu exercito tudo isso, mas mesmo assim, sendo humano, eu reconheço em mim, eu busco, dentro da minha rotina, né, momentos de... não vou dizer isolamento, tá? Mas aonde eu possa conversar comigo mesmo. Dá tempo para as minhas emoções se organizarem. E aí, assim, esse é o exercício, né? De você conhecer as suas emoções, conhecer a si mesmo. Né? Eu depois de conhecer a terapia, né? Eu não abro mão, porque isso mudou a minha vida, né? A gente se conhecer para poder entregar o que a gente pode entregar, né? É fundamental. Então, uma outra coisa que eu faço é essa. E eu busco, né, ter prazeres reais, ter momentos, eu estou com meus amigos, aqui eu estou tentando viver esse momento, estou precisando desse momento para eu poder voltar e não entrar ali, né, num processo de burnout, num processo onde eu perderia o meu controle sobre a situação. Quebrando aqui um protocolo, né, e assim... Vamos falar aqui da parte masculina, porque tem muito tabu, né? O homem é mais difícil de procurar o médico. E tem algumas coisas. A gente só procura quando tá morrendo. Se é urologista, né? Alguma coisa, enfim, a gente sabe tudo o que acontece. Pode acontecer, né? A gente já viu alguns casos aí, né? O camarada, na hora de namorar ali, dá aquela enguiçada, da coluna travar, né? A famosa, minha coluna travou. E aí? E aí, doutor? Pode isso, doutor? É mais comum do que se imagina, situações como essa. E realmente, para o paciente abordar esse assunto, é bastante delicado. Eu tenho por hábito atender, né, na presença de uma enfermeira. E quando eu estou atendendo homens, né, e eu percebo que a coisa tem esse potencial, né, de acontecer, por conta da doença ou por conta dos medicamentos, né? Muitos medicamentos causam baixa de libido, né? Eu não diria nem diretamente impotência, mas para um paciente que já tem ali condições que predispõem à impotência, né? Por diminuição da vascularização, né, do órgão genital, alguns medicamentos podem atrapalhar, hormônio, né, o processo. E aí,
eu peço para a enfermeira sair, eu invento alguma coisa ali para eu poder abordar, eu já tenho uma comunicação com ela para eu poder abordar o assunto. Eu tenho um caso de um paciente cirúrgico que precisou ser removido do motel, né? Caramba. Pelo SAMU, né? Ainda bem que ele estava com a esposa, hoje esposa. Graças a Deus, Seria uma situação pitoresca, né? Mas virou um amigo. E esse foi um caso de um paciente que evoluiu cirurgicamente. O paciente tinha uma listese, né? Um escorregamento de uma vértebra sobre a outra, e essa condição ela gera, né, o estreitamento do canal ali, do buraco por onde transita a medula, né? E esse paciente ele travou por uma compressão neural, já tinha ali também outras queixas, e a gente optou, né, depois de ele ter passado por essa situação, ele narrou aqui, já não era a primeira vez que estava. Pô, ele tá no motel. Doutor, veio aqui. Não, que situação nunca passei por isso, não, mas eu já tirei um paciente de dentro de casa, no colo. Ah, é loucura. E esse paciente também operou de urgência. Tem uns 8, 9 anos. Porque depois que trava também dá. Cara, mas esse outro paciente que eu operei, né? Esse segundo paciente foi por conta de uma caldequina, que é uma urgência médica na área da coluna, né? Mas o primeiro não. O primeiro a gente conseguiu medicar, melhorou o travamento, né? A situação ficou iconizada. Sim. Né? Mas ele ficou conhecido por isso, saiu até no jornal. E depois a gente fez o tratamento dele, foi bem satisfatório, ele vive uma vida normal hoje, né? Uma outra coisa engraçada que tange a sexualidade dos pacientes, né? Chegou uma vez uma paciente minha, né? Tem duas coisas que eu quero contar sobre isso, mas essa é bem engraçada. Paciente, assim, 45 anos, 6 meses de pós-operatório, né? Ela virou pra mim e perguntou se ela já poderia começar a ter relação. Aí eu falei, amiga, seu marido vai deixar você. E não foi um erro dela, foi um erro nosso. Porque é responsabilidade da equipe orientar também nesse sentido, né? Hoje eu até peço para minha enfermeira, né, fazer essa abordagem das mulheres no pós-operatório. Né? Óbvio, a gente recomenda, nada de circo de Soleil, faz ali o feijão com arroz, Sim. né? Para não ter nenhum problema. Esse é um lado da moeda. O outro lado, eu tenho pacientes que eu fui chamado no hospital porque estavam tendo relação no pós-operatório na enfermaria. Que isso? Caraca, não, é loucura. Aí, Rodrigão, não dá. Me ajuda a te ajudar. Passou o limite que ia dobrar, tá igual a Dilma. Não, e tem muita história. Tem história de paciente que deixou o telefone com a mulher quando foi operar e foi espancado pela mulher no CTI, porque a mulher pegou ali várias coisas durante o momento ali que ele estava desacordado na anestesia. Um erro que eu vejo, gente, o pessoal acha que idoso não tem relação sexual. Gente, não viajem. Né? Hoje em dia, com os medicamentos, né? A gente tem muita coisa aí. Exato, e o idoso, ele tem relação sexual, sim, gente. Já perdi a conta de quantos vovôs ali de 70, 75 anos eu operei com prótese peniana, né? Então, muito cuidado quando a gente toca a sexualidade, né? Sim. Porque a gente não... É aquela questão da multidisciplinaridade. A gente não está tratando só a coluna. Porque ninguém vai chegar lá e falar com o médico. Ele vai falar assim, eu tenho um amigo. Não é isso? O famoso amigo. Eu tenho um amigo, eu tenho um... E aí tu joga na conta do outro, né? Tu sempre joga na conta do outro. Fraternidade de histórias. Fechamento, né? Fraternidade de histórias. E nesse assunto, agora entrando na cultura mais pop, né, dos atores, dos artistas, o Hugh Jackman, né, o ator do Wolverine, ele falou que sofria com muitas dores nas costas durante as filmagens, né, do filme Wolverine. O que significa quando a coluna trava? É psicológico, físico, os dois? É muito físico. Na hora do tratamento, é totalmente físico. Né? Falando do Hugh Jackman especificamente, a gente tem que lembrar, né, que a rotina desses atores é muito extenuante. Eles dormem mal, se alimentam mal durante os sets de filmagem, ficam muito tempo em pé e, em algumas situações, eu não sei se é o caso do personagem Wolverine especificamente, eles usam vestimentas, trajes, figurinos que são pesadíssimos, né? Sim. Então tudo isso interfere.
A gente sabe que é fundamental, e eles têm um suporte nesse sentido, que eles têm um treinamento da musculatura para resistir mais tempo ali, né, de pé. E eu brinco, quando eu estou explicando isso para meus pacientes, eu peço para eles segurarem o telefone celular, né, com um braço esticado. Por exemplo, ó, segura aqui, né? E aí eu falo, é pesado? Não, eu vou voltar daqui a 5 horas e eu quero ver você segurando da mesma forma. Todos eles entendem essa analogia, porque o músculo ele entra em fadiga, né? E eu vou fazer agora um outro paralelo aqui, né? Com certeza vocês sabem aquela contratura da panturrilha que a gente tem, né? Sim. Que a panturrilha vai mudando de posição. Muito jogador aí passa na televisão, às vezes o outro vai pro jogador chão do time alongando, porque teve durante um período de treino prolongado, o overtraining, que a gente chama, né? Quando o músculo ele fica, usando o exemplo do celular novamente, muito tempo naquela posição, ele vai produzindo substâncias, né, entre as quais a mais conhecida é o ácido lático, que vão gerar um espasmo daquele grupamento, né, que é o mesmo processo da cãibra, né, ao ponto de, quando não aliviada, essa cãibra, esse espasmo se transformar numa contratura fixa. O que é a contratura da coluna? Não é um nervo que foi cortado, que foi pinçado. O nervo pinçado pode dar um choque, mas se eu corto um fio, para de passar o estímulo elétrico. Se eu prendo o nervo por uma hérnia, o paciente perde a força, ele perde o reflexo, ele tem dor, mas ele não trava necessariamente. O travamento, ele vem quando a musculatura que está no entorno da coluna, já que a hérnia é parte de um processo de instabilidade, quando a musculatura entra em fadiga. Normalmente quadrado lombar, o ilho-psoas, né? Em alguns casos, né? O glúteo médio, o piriforme, porque toda essa musculatura conversa entre si. Sim. E aí, quando a gente não trata esse travamento de uma forma contundente, para que o paciente tenha um alívio o mais rápido possível, o próprio organismo vai gerando mais contratura, porque é um mecanismo de defesa. Uhum. Então eu posso ter a contratura numa hérnia? Posso, mas nem sempre eu vou ter uma hérnia comprimindo um nervo. E nem é o mais comum ter a hérnia comprimindo o nervo para ter um travamento. Travamento é a fadiga do músculo que está ali suportando uma instabilidade por prazo prolongado. E aí, Gabriel, só para fechar, eu estou me alongando aqui, né? Mas eu acho importante para ficar aí registrado, né? Você perguntou se era psicológico o travamento. O travamento, na hora que ele acontece, não. É bem biológico. Só que se ele não é tratado, isso gera no paciente uma memória de dor que vai resultar no medo do movimento em situações ulteriores, em situações próximas. E aí, esse medo do movimento, que a gente chama de cinesiofobia, ele faz com que cada vez mais o paciente não treine aquela musculatura. Então, ele já alimenta uma bola de neve agora... Vai sobrecarregando... Sim. Dentro do que está gerando o travamento. Então, a chance de ele ter outros episódios aumenta. Sim. Vê como é que a abordagem tem que ser, ó, integral desses pacientes. Não, até no pós-cirúrgico, né? Alguns casos que você já comentou no off com a gente, de pessoas que, você tá dobrada por quê? Levanta a coluna aí, porque ela... É muito do medo né, que a pessoa tem. Gente, olha, ela operou a coluna. O vizinho falou que o outro amigo operou, ficou aleijado. O farmacêutico falou, você tá doida, vai operar a coluna? Toma chá japonês que melhora. Exato, mas ninguém opera porque quer, né? E aí é onde reside a seriedade no que eu tô falando aqui, no que eu faço, no que o meu time se propõe a entregar. Gente, é uma área nobre, que tem muitas questões ali envolvidas, muitas raízes, que vão além do nível biológico para um paciente. Vou falar da minha experiência como paciente, né? Bom, o doutor Vinícius me operou já tem quase 5 anos aí. Antes de mais nada, você tá bem? Graças a Deus. Estou aqui. Tá malhando, Rodrigo? Tô malhando a vida dos outros, né? Tá vendo? Tá querendo o cavalo do problema. Comecei ontem. Comecei a malhar ontem. E aí eu vou falar uma experiência, a minha experiência como paciente, né? Fui operado e tudo. E aí, se tinha muitas dores, parecia que eu tinha 90 anos de idade. Para sair do carro... Pô, 1 hora andando de carro, parava em um lugar e descia do carro, aquela dificuldade. E aí chegou o ponto, né? E a gente vai deixar para uma outra oportunidade para a gente estar falando que o meu caso, e aí o doutor Vinícius ia tentar fazer
por endoscopia, que eu tinha uma estenose, né? E depois a gente pode, em outra oportunidade, falar sobre isso, que eu acho que é importante. A cirurgia hoje minimamente invasiva, a gente está falando. Sim. Só que no meu caso não tinha como, por causa da estenose, né? Aí é cada caso. E da instabilidade. Da instabilidade também, né? E aí, bom, mas falando da cirurgia, no dia seguinte, as dores que eu tinha, eu não dormia, eu ficava fritando na cama, de um lado para o outro. Né? E eram muitas dores, eu tentava fazer alongamento, conchinha, feto, posição do feto, nada disso funcionava. Quando eu operei, no dia seguinte da cirurgia, eu não tinha mais dor nenhuma, que foi feita ali a descompressão. Isso é a primeira coisa. A outra, eu com medo, né? Você falou, tá operado e tudo, né? Pra sair da cama, eu com medo terrível. É a cinesiofobia. Mas o medo, eu me tremia Porque todo. ele já tinha memória da dor que ele tinha. E o medo te paralisa. Te paralisa. Então o médico ele precisa trabalhar, e aí foi conversando comigo. Nesse sentido, o fisioterapeuta, ele é incrível. Eu tinha minha esposa que estava me ajudando. Foi ela ali, que te salvou, né? que me ajudou. Não, você tá bem, não tem nada. Mas é a conversa com o médico, passando essa confiança, porque assim, eu não queria, o medo me paralisava, eu me tremia todo. E vejam, um parêntese, o passar confiança não é para de bobeira, vai andar, não é. Primeiro você valida o que ele está questionando, olha, isso é assim, né? Realmente o teu medo tem justificativa. Sim. Né? E você explica o processo que gera aquele medo no paciente. Se você não faz isso, você não é verdadeiro, você não gera conexão. Aí o paciente não vai seguir o que você falar. Mas graças a Deus, eu além de já ter conversado muito com ele antes, eu tive a Tati me ajudando no pós-operatório, que é a fisioterapeuta esposa dele. Que foi meu investimento. Que foi meu investimento, né? Maior investimento da sua vida. Minha vida. E aí depois, quando eu tive alta, que eu precisei levantar mesmo, e aí isso aí pra mim foi sensacional da cirurgia, tá? No pós. Que eu fui todo encurvadinho, né? Preocupado de esticar o corpo e de doer. Quando eu fiquei com o corpo ereto, cara, eu lembro, eu fiquei até arrepiado. A sensação, cara, é maravilhosa. Porque, cara, eu tô com a coluna jovem. Chegou eu tô a crescer. aqui. E assim, eu estiquei. Quando eu estico o corpo, aí me deu uma confiança que eu fui pra casa, né? 2 dias depois de operado, cara, andando normal. Eu falei assim, lógico, você tá pós-operado, você se posiciona ali, toma alguns cuidados, tem que ter cuidado, mas aí eu já falei assim, gente, eu vou ficar assim, porque eu não tenho mais dor. Isso pra mim foi importantíssimo desse pós-operatório. Muito bom. Doutor, no filme O Curioso Caso de Benjamin Button, o personagem rejuvenesce, Adoro esse filme. mas sofre com limitação física. O que você mais vê hoje? Jovens com coluna de idoso ou idosos com hábito de jovem? Rapaz, eu acho que a população, de uma forma geral, ela tem praticado mais atividade física. Se a gente for analisar os indicadores da economia aí, o mercado de... Vira pra tu aí. O mercado de fitness, né, foi um dos que mais cresceu, né? Isso é bom e é ruim, porque os jovens têm sim praticado mais atividade física, e os idosos também, mas eu também tenho tido muita lesão relacionada à prática inadequada de atividade física no jovem. Felizmente, muitas não são cirúrgicas, a maioria delas, a grande maioria delas. E para o idoso que pratica, a gente sim tem tido também bons resultados com uma diminuição na taxa de indicação de cirurgia, tá? Só que eu ainda vejo uma dificuldade de abordagem, especialmente para o paciente idoso, né, desse atendimento do educador físico de uma forma individualizada. Eles fazem cursos, muitos cursos curtos, né, de formação, né, às vezes em locais que não tem treinamento para isso, né, e não existem protocolos bem estabelecidos ainda para isso. Eles estão em processo de validação, e aí se faz ainda muito no âmbito do empirismo, né? Mas se a gente for comparar com 10 anos atrás, a coisa melhorou muito, tá? A gente hoje tem alguns protocolos bem desenhados que provavelmente vieram para ficar. Tá? Para os jovens praticantes, a proliferação inadvertida de quintais como boxes de crossfit me preocupa, né? Não sou contra o crossfit,
Eu acho que quando praticado adequadamente, ele tem excelentes resultados. Mas o problema está exatamente nessa frase, praticado adequadamente. Não é um esporte para praticante de final de semana. Né? Não cabe, né? Não cabe. Porque a execução dos movimentos, ela tem que ser muito A carga, né? valorizada. E o cara substitui pela academia, né? Aí fica naquela Sim, é uma briga, né? Quem é bodybuilder, que a gente fala, que gosta da musculação, critica muito o CrossFit pelo índice de lesão. Enfim, existe hoje muita gente que procura o CrossFit só porque vai dar um resultado mais rápido. E eu acho que na ciência musculoesquelética o resultado rápido não deve ser o objetivo, porque ele na maioria das vezes não é sustentado e ele vem acompanhado de muitas lesões. Então, assim, eu ainda advogo, não sou contra o CrossFit, volto a falar aqui, não me crucifiquem, viu, pessoal do CrossFit, mas eu volto a falar que se eu tivesse que escolher, eu escolheria ali o treinamento continuado, cadenciado, né, com progressão gradativa de carga, de intensidade, de dificuldade, para que assim eu atenda menos vocês aí, praticantes, no meu consultório. Porque hoje eu ainda tenho uma demanda muito grande para esse perfil de paciente. Caramba. E a gente vê que na pós-pandemia ficou muito forte no Brasil o home office, né? A era do computador e celular tá deixando todo mundo torto. Qual é o maior erro da geração digital hoje? Sem sombra de dúvida, o text neck, que é o pescoço de texto. Né? Eu tô vendo você usando aí o seu tablet, você está sendo vítima do pescoço de texto. Que é isso aqui, que a né? ergonomia da sua mesa aí, tá filmando ele ali, né? Tá. Não tá adequada. Você tá tendo que inclinar o teu pescoço em flexão o tempo todo para falar. Você já usa óculos, então você força também, projeta o pescoço, não é só inclinação para. Exatamente. Daqui, então isso já é considerado, né, para os estudiosos das lesões para o esforço repetitivo, um tipo de lesão para o esforço repetitivo. Né? A gente começou a estudar isso e entender que havia ali uma sobrecarga dos ligamentos, da musculatura, né? E volto a falar aqui, né? O músculo, muito tempo numa posição, ele tende a evoluir com contratura, com espasmo, e aí o paciente chega no consultório, eu tô aqui cheio de nódulo, o que é isso? Mas ele não consegue ter a autoanálise da ergonomia dele mesmo na rotina. Então, a gente briga, explica, olha, evita a posição, melhora a ergonomia do computador, a altura da tela, né, para você ter uma menor incidência dessas queixas. A dor lombar, ela é talvez uma das queixas, né, no ser humano que mais bebe na fonte de diferentes sistemas. Ela pode ter diferentes origens, tá? Sim. E, pessoal, ela só perde hoje. Entre as causas que levam um paciente a procurar assistência médica, só perde para dor de cabeça. Tá? A partir de 30 anos de idade, né, de 30 a 50 anos, né, 9 em 10 pessoas já tiveram pelo menos um episódio de dor lombar. Né? E ela também sofre interferência dessa ergonomia do home office, né? Sentar de costas, né? Não sentar com o bumbum, não buscar refazer a curvatura da coluna lombar, que é empinar o bumbum, né? Sim. Que a gente fala, encaixar a bacia durante esses períodos que estão ali sentados para atividades prolongadas. Eu recomendo muito para os meus pacientes, já falei aí em entrevista, em diferentes canais ali, que as interrupções durante o processo de home office, durante o trabalho, a carga horária, para um alongamento, são fundamentais. A gente só tem que tomar cuidado, né? Porque já estando em casa, a gente sai ali do ambiente, já tem muitas fontes para tirarem a nossa atenção e atrapalharem o trabalho. Mas se fizer de forma cadenciada, colocando o relógio para despertar, a gente consegue sim, Gabriel, diminuir muito a incidência das queixas. Caramba. Doutor, agora um game rápido de mitos e verdades e polêmicas da coluna. Sim, não e depende. Tá? Mas eu tenho que desenvolver depois, não? Não precisa desenvolver. Só precisa dizer. Ele pode comentar um. Não depende, você... Vamos lá, então. Dor nas costas sempre tem cura? Depende. Só cirurgia resolve hérnia de disco? Mito. Tem muita gente operando sem necessidade? Verdade. Mexer no celular deitado faz mal pra coluna? Verdade. Pilates é melhor que academia pra quem tem dor? Depende. Explica isso daí. Então, eu sou um defensor do Pilates e da academia. E, gente,
Veja, tudo depende do instrutor, tá? Eu tenho alguns casos, né? Eu acho que isso aconteceria com o Rodrigo se ele começasse a fazer, de pacientes que quando começam no Pilates, descobrem que tem músculos que nem sabiam que tinham. O paciente falou uma vez para mim, doutor, eu fui fazer o número 2, eu não conseguia levantar do vaso. Eu não sabia nem que eu tinha músculo na barriga onde tinha, né? Então, assim, eu acho que o Pilates, ele te dá uma alternativa de tratamento muito direcionada, né, para o core abdominal, para essa musculatura que equilibra a coluna com a bacia, tá? Então, assim, eu sempre recomendo que a gente, num processo de reabilitação, por exemplo, a gente comece pelo Pilates e vá ali acrescentando dentro do Pilates alguns movimentos da musculação para então depois dar o grito de independência e seguir só na musculação. Mas o Pilates é incrível, eu gosto muito. Dodô, pra gente fechar, se você pudesse dar um recado para a versão adolescente de quem está te ouvindo, qual seria o conselho para não ferrar a coluna no futuro? Primeiro conselho para essa juventude é totalmente ali relacionado a essa questão da tecnologia, né? Eu acho que a gente tem esses jovens sofrendo muito, né, de uma forma mais silente, porque eles têm mais reserva biológica, né, mas eles estão começando mais precocemente, né, a comparar com as gerações anteriores, a adotarem posturas ergonômicas que vão resultar, né, na primeira fase ali, né, da vida adulta, né, em problemas da coluna. Então, isso aí é uma preocupação muito grande, até maior do que a preocupação que eu tenho com a prática da atividade física, tá? Eu também, assim, aproveitando, e a gente acabou de sair do verão, né? Mas o jovem também, ele acaba sendo o mais vitimizado, né, em ambientes de trauma, né? Seja por acidentes automobilísticos, né? Seja em situações de mergulho em águas rasas, né? O trauma raquimedular que ceifa a vida do jovem e o torna detentor de uma sequela definitiva, né? Ele pode ser evitado. A gente consegue com muita dificuldade tratar, reabilitar esse paciente, mas a gente não consegue devolver a ele a condição de vida que ele tinha antes de passar por um trauma, por uma situação dessa catastrófica. Então, eu recomendaria também o cuidado, né, na condução de veículos, né, e também, né, na prática, já que aqui o Rio de Janeiro é um caldeirãozinho quente, né, ali desses mergulhos em água rasa. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Obrigado você que assistiu o podcast até o final. Obrigado, doutor Vinícius, por prazer ter aqui com a gente batendo esse papo, tirando a dúvida da galera, tirando a dúvida da gente, né, Rodrigão? Com certeza. E com histórias incríveis, cara. A gente quer trazer a próxima vez já para contar sobre cirurgia minimamente invasiva, que a gente acha isso sensacional. E é isso, galera. Valeu, até a próxima.